sou a professora Alessandra, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico para todo graduando, que nada mais é do que as referências bibliográficas. Para quem está iniciando na primeira fase do seu curso de graduação, independente qual ele seja, e para quem está finalizando a graduação, sempre tem um pouquinho de dificuldade nesse assunto. Mas eu quero deixar bem claro que hoje a gente vai desmistificar, porque é muito fácil fazer referência bibliográfica, até porque existe uma regrinha, e se você entender a regrinha e seguir essa sequência que eu vou mostrar para você agora, não tem mistério, você vai fazer com a maior competência acadêmica possível e impossível. Vamos lá, então? Mas primeiro quero falar sobre alguns detalhes sobre as referências bibliográficas. O que são essas referências que tanto tiram o nosso sono nos trabalhos acadêmicos? Gente, as referências nada mais são do que esse conjunto de elementos que são retirados, são extraídos de documentos que você faz pesquisa. E a relação de ela existir é permitir que você ou o leitor do seu trabalho possa identificar de onde especificamente você está retirando as citações que contemplam o teu trabalho. Então, esta é a questão importante da gente saber a função das referências bibliográficas, ok? Todas as referências, elas são elaboradas conforme a NBR 6023. Isso é muito importante a gente saber também. E além, para que elas servem? Qual o sentido das referências bibliográficas no meu trabalho? Elas servem para indicar o conteúdo pesquisado na totalidade da obra, para que eu, enquanto estiver lendo, ou qualquer outro leitor estiver lendo o teu trabalho, e, nossa, que bacana, eu quero saber mais sobre esse tema, quero saber mais sobre esse assunto, onde eu vou buscar o original? Então, elas servem para nortear a originalidade dos materiais que você consultou para compor o teu trabalho. Também serve para comprovar as ideias originais da pesquisa, que nada mais é do que seu embasamento teórico. E também serve para afirmar onde buscar sempre a obra original. Então, toda essa situação é para levar, né, ao mapeamento da onde foram retiradas as citações que fazem parte do teu trabalho. Então, a referência bibliográfica é o endereço da tua pesquisa, ok? Só que é importante a gente relembrar algumas partes gráficas das referências bibliográficas. Só retomar rapidinho, então. O que a gente tem que ficar bem alinhado ao momento que vai apresentar lá no final do teu trabalho acadêmico, esse endereço científico. Deve ser colocada as referências em ordem alfabética de sobrenome, ok? Sempre o último sobrenome é o que vem a ser mencionado. Todas elas devem estar alinhadas à esquerda de acordo com os termos das normas técnicas, então temos que ficar ligados com relação a isso. Utilizamos, então, fonte 12, ok? Entre linhas simples também, ok? Alinhamento sempre à esquerda, então o texto não fica justificado, com o espaço branco simples entre uma citação e outra. E não esquece que a fonte tem que ser ou Arial ou Times, permanece a mesma do início ao final do teu trabalho acadêmico. Então vejamos aqui um modelinho só para a gente se nortear com o que foi falado dessa parte gráfica. Então, as referências bibliográficas, elas ficam alinhadas à esquerda, então você pode perceber que a direita da imagem que eu estou te mostrando, ela não vai ficar 100% alinhada, ok? Porque a gente não usa a justificação, fica sempre à esquerda. Então, só para a gente relembrar essa parte gráfica dos trabalhos, que são extremamente importantes também de serem mencionadas. Vamos, então, ao que interessa, ok? Então, eu deixei dicas no sentido. Traga um título, nós vamos falar sobre livro, e ao lado contempla a metodologia exatamente como deve ser apresentada. Então, nos livros, você vai mencionar o quê? O sobrenome do autor, o último sobrenome em caixa alta, bem como está no modelo para você ver, vírgula, o restante do nome, ponto final. Perceba que o título do livro tem que ser negritado, ok? E se houver subtítulo, ou seja, as referências após os dois pontos, não são negritados. E aí você vai mencionar a edição, ok? Desta obra que você está lendo, o local de publicação, a editora e o ano de publicação. Para tanto, essas informações a gente apresenta de três formas. A primeira é quando você tem apenas um autor, que é o responsável pela obra, dois autores com três autores e mais autores. Vamos ver como que a gente faz com o autor. A regra é exatamente a mesma de como eu falei anteriormente. Com o autor, então, você vai seguir a regra. O último sobrenome em caixa alta,
ok? Vírgula, o nome do autor, ponto final. Título da obra sempre negritado quando for de livro, e aí você vai mencionar o que falamos anteriormente: edição, editora, local de publicação e o ano da publicação, ok? Simples assim. Com dois autores, como eu faço? Da mesma forma. Só não pode esquecer que quando tem dois autores ou mais, você tem que separar o nome deles por ponto e vírgula, e o restante das informações permanecem as mesmas. Quando for três autores, a mesma regra continua valendo, ok? Então, cada autor que você apresenta em ordem alfabética do último sobrenome, separa cada um deles por ponto e vírgula. O último ponto final e as demais informações. Lembra que para livro a gente deixa negritado título principal, subtítulo não leva negrito. E aqui, quando eu menciono para vocês o exemplo com três autores, se liga nesse outro que eu trago aqui. É a mesma citação com os mesmos três autores, porém, você pode ter a opção de quando tem três autores, às vezes dois autores também, você pode abreviar os nomes, ok? Ou seja, o pré-nome desses autores. Então, veja no meu exemplo, que eu deixei marcadinho em vermelho para vocês verem que foram abreviados os nomes, porém, o sobrenome precisa estar por extenso. Fácil, né, gente? Segue essa regrinha, não tem erro. Agora vamos ver o segundo exemplo. Quando eu tenho mais que três autores, o que eu faço? Muito simples, você vai utilizar a expressão e tchau, que significa em latim e outros. Então, você vai colocar, por ordem alfabética, o primeiro nome, né, com relação à ordem alfabética do último sobrenome dos autores que desenvolveram a obra, vai mencionar, bem como falamos anteriormente, o último sobrenome, vírgula, o nome, e vai anexar a expressão e tchau, que está mencionada com uma flechinha em vermelho. Mencionou e tchau, já subentende-se que tem outros vários autores que fizeram parte desta obra. E aí você vai escrever as características das quais nós falamos anteriormente. O nome da obra, no caso, um dicionário de linguística, negritado, e as demais informações, edição, editora, certo? O ano e local de edição. Simples assim, só vai utilizar a expressão e tchau. Coletânea de vários autores. Quando eu tenho um livro, eu tenho um artigo que tem vários autores que participam, ok? E, por exemplo, se é um livro, cada capítulo é um autor que escreveu. E agora, como que eu vou citar? Às vezes o livro tem 18 capítulos e eu tenho que citar os 18, como que vai fazer? Não precisa se preocupar, a gente utiliza essa sigla chamada ORG, bem como está no exemplo para vocês verem. Vocês vão identificar quem é o organizador dessa coletânea, certo? Sempre ele vai estar mencionado em alguma parte do material que você está lendo. Então, você vai citar somente ele, e depois de citar o nome desse autor nas referências bibliográficas, você vai colocar ao lado do nome, entre parênteses, a sigla ORG, bem como está mencionada para você, o O maiúsculo, RG minúsculo, seguido de ponto final. Então, não esqueça que as pontuações são de extrema importância quando você vai apresentar, então, as referências bibliográficas, ok? E segue as mesmas informações que falamos até o momento, bem como está no exemplo. Não esquece que precisa ser negritado o nome da obra, o título da obra. Subtítulo, como é o caso desse exemplo, não é negritado, ok? Próximo, lei ou decreto. Nós temos o modelo físico e o modelo digital, muito simples também. Como que você vai fazer um ou outro? Vai citar da mesma forma, só vai mudar um detalhezinho no digital. No físico e no digital, primeiro, em caixa alta, você vai citar a área geográfica. O que é uma área geográfica? De onde é essa lei, de onde é esse decreto? Se é um decreto ou uma lei federal, estadual ou municipal. E aí você vai colocar as outras informações, como está mencionada aqui no título para você. Depois, a área geográfica vai descrever se é uma lei ou um decreto, vai mencionar o número, a data, o título desse decreto, ok? O título do caderno ou do material do instrumento em que ele está contido, quem é o responsável, edição, local, volume e as demais informações que está mencionada aqui em cima, bem simples. Então, vejamos o exemplo da lei ou decreto de modo físico, ok?
Então, veja ali, área geográfica Brasil. Então, a gente já consegue subentender que é uma lei federal ou um decreto federal. E as demais informações, está escrito que é um decreto, o número do decreto, que data que ele foi aprovado, em que ano, sobre o que dispõe esse documento, ok? E perceba que quando é físico, ele faz parte de um documento físico, ok? E esse documento físico é o título, onde a gente vai deixar negritado, ok? Então, este título, onde está esse documento, vai ficar negritado, como é o caso do exemplo. No digital, segue a mesma ordem. Você vai apresentar, no primeiro momento, a área geográfica, independente se é um decreto ou uma lei, e as demais informações. Não esqueça que vai negritado o título do material que você está pesquisando. Porém, quando nós falamos em material digital, a gente não pode esquecer duas palavras-chave. Depois que você mencionou que está ali em cima, você vai colocar o quê? As palavras chamada disponível em e acesso em, que eu acabei de grifar em amarelo. Essas são as palavras-chave para todo e qualquer material digital que você fizer consulta. Então, você vai escrever após referenciar o material, vai colocar ponto final, escrever o disponível em e vai copiar o endereço eletrônico todinho e anexar no teu trabalho. Depois, ponto final, e vai escrever acesso em o dia em que você fez o acesso ao material na internet. Isso é extremamente importante para validar o dia que aconteceu a tua pesquisa. E vai colocar a data exatamente como eu coloquei no exemplo ali embaixo, 12 de outubro de 2017. Lembrando que todos os meses do ano, eles ficam abreviados pelas primeiras 3 letras, ok? De cada mês. E com letra minúscula, bem como está ali. 12 de outubro de 2017. Não esqueça também que é importante a gente pensar. Perceba que, tanto no físico quanto no digital, quando os dois são mencionados como decreto, perceba que tem um N minúsculo ou um N maiúsculo, ok? Não se preocupe, ok? Você pode usar qualquer uma das duas formas, desde que quando for minúsculo você não coloca o grau de numeração, quando for maiúsculo você utiliza. Então, conforme o documento que você está consultando, veja como ele traz o número da lei, como você vai colocar nas suas referências também. E detalhe importantíssimo, para qualquer documento digital, quando você for copiar a barra de endereço, perceba que ele tem que estar entre essa função matemática maior-menor, ok? Então, o endereço precisa estar dentro desta observação que está mencionada ali no final deste slide para você, ok? Então, o endereço tem que ficar dentro dessa competência. E extremamente importante com relação à área geográfica, menciono mais uma vez, aqui nós estamos observando um decreto federal. Se fosse estadual, viria o nome do estado, Santa Catarina em caixa alta, ponto final, e as demais descrições. E se fosse municipal, poderia vir Balneário Camboriú, ponto final, o decreto ou a lei que foi instaurada no município. Então, fiquem ligados com relação a isso para colocar de forma coerente nas suas referências lá no final do teu trabalho. Nós temos a Constituição, da mesma forma, física ou digital. É da mesma forma que falamos anteriormente. Primeiro, você menciona a área geográfica. Lembre que você está consultando o material, seja ele federal, estadual ou municipal, precisa constar. Vai colocar em que parte da Constituição você está pesquisando, o ano, o título desta obra, ok? Que você está consultando, edição, local, editora, o ano de publicação e se há volume e paginação. Então, vejamos o exemplo do físico. Nesse modelo aqui, nós temos a área geográfica Brasil, então faz parte da Constituição, tem a data, o ano da Constituição que está sendo observado, pesquisado, em caixa alta o título desse material, Constituição da República Federativa do Brasil, e as demais informações que falamos anteriormente. E no digital, a mesma história continua exatamente igual, porém você vai colocar, lembra? As palavras-chave, disponibilidade em, né, disponível em, e acesso em, ok? E não esqueça a pontuação, coloquei a flechinha para vocês observarem que depois do endereço de e-mail, você tem que colocar um ponto final e escrever acesso em, 2 pontos, e a data em que você fez o acesso a um material. Ok? Então, até o momento que a gente percebeu na familiaridade dos documentos pesquisados, é que todo título, até o momento,
ele precisa ser mencionado de forma negritada, e o que a gente percebe que fica em caixa alta ou é o nome do autor responsável pela obra, ou a área geográfica, beleza? Vamos para o próximo? Aí nós temos jornal ou revista. Quando você precisa fazer referência bibliográfica de jornal ou revista, no todo, você vai falar, registrar sobre a revista toda ou sobre todo um jornal, ok? Porém, tem um autor que é responsável por essa revista ou por esse jornal. A forma com que a gente vai mencionar, ok? Não é diferente das anteriores, porém, fica ligado que agora o que vai ser negritado é o nome do jornal ou o nome da revista, e não mais o título, ok? Da matéria. Então, veja a matéria completa. Ali eu menciono o autor, menciona-se o título do artigo que está sendo lido, menciona-se o subtítulo do artigo, e perceba que o que está negritado é o nome da revista e as demais informações que podem ser vistas na página inicial ou nas notas de rodapé, se assim houver, ok? No segundo exemplo, a mesma situação. Primeiro o autor, depois o título do artigo, subtítulo se houve, e está negritado o nome do jornal, certo? Então, não é mais negritado o título, jornal e revista, nós negritamos o nome do jornal ou o nome da revista. Quando tem autor, que é o exemplo que eu estou mostrando, a gente faz muito parecido com o material de livro, menciona-se quem é o autor responsável pelo jornal ou pela revista. Depois, quando nós temos uma revista sem autor, ok? Certo? Sem o nome de um autor, e sim você vai mencionar a revista. Como que eu faço? Perceba que não há nada que vai ser negritado, apenas o nome da revista é mencionado em caixa alta. Então, um exemplo, Revista Brasileira de Geografia, ponto final, vou colocar o local de publicação, neste caso é Rio de Janeiro, a entidade responsável pelo conteúdo da revista, aqui no caso é o IBGE, vírgula, a data, 1939. Simples assim, sem mistério. E se você fizesse uma consulta dessa revista pela internet, certo? Por meio digital, o que você faria? A menção seria exatamente essa, e depois do ponto final você colocaria disponibilidade em, colocaria o endereço e o acesso, o dia que você fez o acesso, ok? Imagem em movimento serve para vídeo, serve para qualquer tipo de material visual, ok? DVD, VHS ou qualquer outro tipo de mídia. Então, como que você vai fazer a citação desse material? Você vai colocar primeiro o título deste material, ou o nome do filme, ou o nome do documentário que você está assistindo em caixa alta. Colocou o título em caixa alta, 2 pontos, se houver um subtítulo, então vem na sequência e não fica em caixa alta. A direção, se houver diretor, a produção, o produtor, o local em que foi filmado, ou que foi organizado esse vídeo, a produtora, o ano e a quantidade de materiais que você teve recurso para assistir. Então, veja o exemplo que eu trouxe para vocês. Agrotóxicos seria o título da obra em caixa alta, ok? 2 pontos, o subtítulo da obra. Depois, na produção da laranja. Aí colocou-se a produção, a direção, a data, né, o local em que foi filmado, a produtora, o ano e a quantidade de cópias. No caso, foi um DVD, poderia ser um VHS, ok? A quantidade das mídias que foram consultadas. Simples assim. Depois nós temos periódico, ou seja, é um artigo que contém dentro de uma revista científica, certo? A mesma história anterior, lembrando que revista e jornal, a gente deixa negritado, deixa com ênfase o nome da revista ou o nome do jornal. No periódico não é diferente, por mais que você vai citar um artigo que está dentro de uma revista, o que vai ficar negritado é o nome da revista, certo? Então, faça da mesma forma anterior. Você vai deixar em caixa alta o nome do responsável, o nome dos autores do trabalho, vírgula, o restante do nome. Título do artigo, 2 pontos, subtítulo se houver, negritado, então, o nome desse periódico, o nome dessa revista, local, volume, número de páginas e data, bem como está no modelo que você está observando. Lembrando que as informações
de local, volume, número de páginas e data, ou outras informações, geralmente estão nas notas de rodapé, você vai copiar exatamente como está ali. Se tem a menção do volume, o V está minúsculo, mantenha o V minúsculo e toda a pontuação que você está observando. Traga na total originalidade para o seu trabalho. Se existem letras e siglas entre maiúsculo e minúsculo, você vai trazer exatamente da mesma forma com que você está lendo as informações. Não alterem absolutamente nada, certo? Depois, congresso, quando há material impresso de congresso. A mesma situação, você vai deixar negritado o título desse documento. As demais informações seguem a regra do modelo. Então, vou colocar na primeira instrução o nome do congresso em caixa alta, depois 2 pontos, se há um subtítulo, e aí vai colocar o ano do evento, o local onde aconteceu o evento, aí o título do documento em negrito, local onde ele foi publicado, certo? Se há editor, ano de publicação, página e volume, você vai mencionando exatamente nesta ordem do exemplo. Não tem erro. Trabalhos acadêmicos, você está fazendo o teu próprio trabalho e vai consultar muitas vezes uma monografia, vai consultar um mestrado, né, um trabalho de mestrado, uma dissertação de doutorado para compor o teu trabalho acadêmico. Como que você vai incorporar ele no teu trabalho? Da mesma forma, vai colocar o nome do autor ou dos autores, primeiro, último, sobrenome em caixa alta, vírgula, o restante do nome, que a gente chama de prenome, e aí o que vai ser negritado, então, é o título, que nós estamos falando de trabalho, então o que vai ser negritado é o título do trabalho que você está consultando. Então, negrita essa parte, se houver subtítulo, não é negritado, e vai colocar o ano da defesa desse trabalho que você está consultando, a quantidade de páginas que tem esse trabalho, depois vai intitular se esse trabalho é uma dissertação e que tipo de dissertação que é. É uma dissertação de conclusão de curso, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, vai colocar essa menção entre parênteses, depois vai mencionar de que instituição essa tese faz parte, é da Uniavan, é de outra graduação, então você vai mencionar de onde que sai, de que universidade ou faculdade ela está vinculada, e depois o local, a cidade, ok, desta instituição, o ano em que foi publicado e o volume, se houver essa informação. Simples assim, bem como no exemplo, no modelo que eu estou mostrando para vocês. E também, para a gente finalizar, eu trouxe aqui que você também pode fazer referências bibliográficas da Bíblia também. Então, você vai mencionar a fonte, os dados geográficos, o título, subtítulo, se houver, se há um tradutor, você vai colocar o nome desse tradutor, se há edição, vai colocar edição, local, editora, ano, página e volume, bem como está no modelo que eu estou mostrando para vocês. Então, perceba que não há nada negritado, ok? E não há nada em caixa alta, bem como no exemplo. Então, você vai colocar a fonte da onde é o recurso que você está lendo, da própria Bíblia. Ponto final. Dados geográficos, da onde essa Bíblia é do Brasil, é em português, você vai mencionar ali, ok? Português. Qual o título e subtítulo, se houver? O título é Bíblia Sagrada, porque está na capa, ok? Ou na ficha catalográfica deste material. 2 pontos, está se referindo, no caso do exemplo, ao Novo Testamento. Ponto final. Tradutor, tem um tradutor? Neste caso, tem. Então, tradução de Padre Fábio Meira. Você pode escrever exatamente como está o exemplo. Tradução de Padre Fábio Meira. Depois, o local que foi traduzido, impresso, esse material, foi em Santa Catarina, 2 pontos. Qual é a editora? I9, vírgula, em que ano? 2014, ponto final. A quantidade de páginas, 234 páginas. Então, perceba que primeiro vem o número de páginas, depois o P minúsculo no final. Como esse é volume único, não tem numeração de volume, então a gente já consegue subentender que não há numeração porque é um volume único, não importa a quantidade de tiragens. Certo, gente? Viram como é super fácil fazer referências bibliográficas? Até parece que tem um mistério, não tem. Se vocês seguirem exatamente cada uma dessas partes que eu mostrei para você hoje, não tem erro. É só consultar esse material toda vez que você for fazer algum tipo de referência bibliográfica. Não esqueça dessas dicas,
ok? E qualquer dúvida, mande aqui pra gente, se associa no nosso Instagram, Ali Ensina, que eu posso estar tirando as dúvidas de vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.